Bom dia, alunos. Bom dia, professor Gustavo. Me chamo João Vitor, né? Como eu sei que todo mundo me conhece, mas é só para me apresentar mesmo, tá? Sou estagiário do professor Gustavo e hoje eu vou dar uma aulinha para vocês sobre seres híbridos, tá bom? Para começar a nossa aula, né? Eu vou explicar o termo, né, espécie de uma maneira bem rápida, tá? Que seria, são indivíduos que podem cruzar entre si, tá? E gerar descendentes férteis, tá? Eu não vou entrar muito em detalhe o conceito de espécie, porque é, não vamos precisar, é só para entender um pouco só o termo, né? Para a gente ter uma noção e dar uma relembrada, né, da matéria, para facilitar, porque a gente vai utilizar muito esse termo, né, nessa microaula. Reprodução sexuada. A reprodução sexuada está muito ligada à geração de seres híbridos, né? Porque os seres híbridos acontecem através da reprodução, tá? Entre indivíduos, né? E a reprodução sexuada utiliza os gametas masculinos e os gametas femininos, né? Tanto de plantas e animais, tá? O que é hibridização? Né? Não sei se vocês sabem, né? Mas eu vou explicar para vocês agora. Hibridização, né? Ou o ser híbrido é chamado todo e qualquer organismo vivo descendente de indivíduos geneticamente diferentes. Ou seja, o híbrido é um produto do acasalamento entre indivíduos de espécies diferentes. Aqui, gente, eu estou mostrando para vocês a taxonomia, tá? Que seria a divisão, né, do reino, né, dos reinos que nós temos, né, dos filos, das classes e conforme você vai diminuindo dentro do reino, né, a similaridade, né, dos indivíduos vai diminuindo, tá? Chegando até aqui a espécie. Um exemplo é os felinos que nós temos. A onça, o leão, o tigre, todos são do gênero Panthera, tá? Porém, eles são espécies diferentes. A espécie do leão, a espécie do tigre, a espécie da onça, tá? Eles são do mesmo gênero, eles apresentam algumas características diferentes, mas quando chega na espécie, cada um tem a sua característica definida, tá? Que se diferencia uma das outras. Por que esses híbridos, né, eles são criados, né, e como eles são criados? Eles são criados, gente, diretamente ligado pelo ser humano ou indiretamente, tá? Diretamente é quando o ser humano vai lá, pega uma determinada espécie de animal, né, duas determinadas espécies de animais, e junta e cria um híbrido, né, dessas duas espécies, tá? Porém, elas têm que ser parentes próximos, tá? Eles têm que ser semelhanças, eles têm que ter semelhanças, tá? Eles têm que estar pelo menos no mesmo gênero, porque eles apresentam algumas características semelhantes, como eu mostrei para vocês. Aqui, ó, voltando. Opa, passei. Aqui, ó, o exemplo. O gênero, eles têm mais características e espécies têm, dentro do gênero, tem diversas espécies, tá? Que apresentam essas características. Então, aqui dá para se cruzar, né? Dá para criar seres híbridos, né? Com essas espécies. E indiretamente é quando o ser humano afeta é, o nosso planeta, tá? Ele afeta fazendo queimadas, né, desmatando, né, criando indústrias, gerando a emissão de gases poluentes, né, o aquecimento global. Isso tudo interfere, né, nas calotas polares que estão diminuindo a cada dia, né? A parte gélida, né, tá diminuindo, as geleiras estão diminuindo, o mar está aumentando o nível, isso tudo por causa do ser humano, né, com a emissão de gases e tal, e está sendo muito afetado. E todas essas relações climáticas, né, tudo isso tem a ver com o ser humano, indiretamente, né, e com isso pode sim ser criados seres híbridos, né, nessas situações. Vou dar um exemplo agora para vocês de animais híbridos, tá? Não sei se vocês sabem, né? O burro e a mula, eles vêm do cruzamento entre o jumento e a égua, tá? O burro é o macho e a mula é a fêmea, tá? E também temos o cruzamento entre o cavalo e a jumenta, né? Que é igual o bardoto, tá? Aí o bardoto aqui é macho e fêmea, ele não tem a diferenciação, tá? Que nem o burro e a mula. E também acontece também de muitas pessoas, né, muitos pesquisadores juntarem a zebra com o cavalo,
que dá o zebroide, tá? Ou zebralo, dependendo, né, da forma que você queira falar, mas isso aqui é um exemplo. Um outro exemplo também temos o ligre e o tigreão. O ligre ele é a junção de uma tigresa mais um leão, tá? E aí dá o ligre, tá? Você vê que ele tem umas características bem semelhantes à tigresa, né? E algumas características, né, parecidas com o leão, tá? Ele não tem juba, né? Mas a estrutura deles é bem grande. E por acaso, o ligre é o maior mamífero felino que nós temos, tá? É um ser híbrido, né? Não é nem o tigre e nem o leão. É o ligre, tá? E temos aqui o tigreão, que é a junção de uma leoa mais um tigre macho, tá? Dá o tigreão, vendo que a característica dele é bem mais semelhante a um leão, tá? Ele apresenta um pouco de juba e tal, e algumas listras, né, vindas do tigre, tá? Vemos aqui o urso grolar, que é um exemplo de híbrido criado indiretamente pelo ser humano, né? Aqui tá vendo que, olha como é que estão as geleiras, elas estão diminuindo e tal, que é onde vivem os ursos polares, né? E como o habitat dele está diminuindo, né, tá ficando escasso de alimento e diversos outros problemas, eles têm se migrado, né, para outros ambientes. E esses outros ambientes batem também com outros ursos também, no caso aqui o urso pardo, né, o urso marrom. E essa junção, né, esse embate, né, desses dois ursos, né, acabou gerando sim alguns descendentes, alguns híbridos, tá? No caso é o urso grolar que foi dado o nome, tá? Esse é um exemplo de híbrido criado indiretamente pelo ser humano. Outro que foi criado também pelo ser humano indiretamente foi quando os nossos descendentes trouxeram o javali para cá, né, para o Brasil, e esse javali cruzaram com os porcos, né, de maneira desenfreada. E uma curiosidade sobre esse híbrido aqui, que a maioria dos outros híbridos que eu mostrei para vocês não são férteis, eles não podem gerar descendente. Já o javaporco ele consegue gerar descendente e com muita facilidade, tá? E ele acabou virando uma praga aqui no Brasil e tem diversas leis que permitem que esse animal seja eliminado, porque ele vem destruindo diversas plantações, ele come tudo, ele destrói tudo, então ele é uma praga aqui no Rio Grande do Sul, tá, gente? E infelizmente, além de ele ser uma praga, né, destruir as plantações, ele afeta também o nosso ecossistema. Você lembra que eu falei que os híbridos afetam o ecossistema, tudo direitinho? Então, o cateto e o queixada, eles são nativos daqui, tá? São animais nativos daqui. Porém, quando o javaporco está bem novinho, ele parece muito, se assemelha a um cateto ou um queixada. E na hora que o caçador vai lá matar, ele não sabe diferenciar, ele só sabe matar. E ele vai lá e mata, infelizmente, o queixado e o cateto, deixando essas espécies nativas aqui em extinção, infelizmente. E também vou mostrar para vocês aqui os híbridos das plantas, tá? Por exemplo, temos a laranja mais o pomelo, que dá a toranja. Também vemos aqui o milho, aqui ele é uma espécie e aqui a outra, a junção delas também, né? Para favorecer na produção, né? Eles serem maiores, serem mais bonitos, serem mais resistentes e tal. Temos também feijões, vemos também diversos tipos de feijões, eu só não botei a foto aqui para vocês, tá? Feijões híbridos. E temos aqui também o exemplo da cenoura e do morango, tá? É basicamente isso, gente. É a junção de espécies semelhantes, tá? Eles têm algumas características semelhantes que eles podem cruzar, tá? Mas não é aconselhado cruzar, porque afeta o meio ambiente, né? De uma maneira que a gente ainda não temos conhecimento, né? Por isso que diversos países não aceitam a hibridização, tá? Aqui no Brasil não é aconselhado, porque é, cria um distúrbio ambiental muito grande. Então, não é aconselhado fazer a criação de um ser híbrido, tá? E é isso aí, pessoal. Acabou. E agora eu vou passar um exercíciozinho para vocês no Catum, para melhor fixação do tema, tá? E é isso aí. Tchau, tchau.